Fala galerinha, tudo tranquilinho? Professor Maidson aqui novamente, sou professor de ciências. Estou aqui hoje para mais uma videoaula do SPI com você. Beleza, pessoal? Vamos lá então, nono ano. Bom, nessa aula de hoje nós vamos falar aí dos estudos de Darwin, tratando aí da questão da adaptação e da seleção natural. Tranquilinho? Vamos lá então? Vamos comentar um pouquinho da parte histórica, sobre a vida de Darwin. Vocês podem perceber aqui ao lado, nós temos uma figura, uma foto que representa ali Charles Darwin, beleza? Bom, então aqui, o inglês, Charles Robert Darwin, que nasceu no ano de 1809 e veio a falecer no ano de 1882, ele era neto de Erasmus Darwin, Erasmus Darwin, ele também era naturalista. Então, assim como seu avô, Darwin, Charles Darwin, também se tornou naturalista, Ele se tornou naturalista e assim ele começou a estudar as diferentes espécies de seres vivos. Claro, uma coisa importante que nós devemos lembrar, é que Darwin ele também tentou estudar medicina e tentou também ser sacerdote. Porém, não foi o que aconteceu, Darwin ele tentou estudar medicina, tentou ser sacerdote, mas o que o encantava mesmo era a questão dele ser naturalista, Era a questão dele estudar as ciências naturais. Beleza, galera? Bom, então, em Cambridge, Darwin ele conheceu um professor de geologia e esse professor de geologia ele fez um convite para Charles Darwin, Ele convidou para que Darwin fizesse com ele uma viagem, E essa viagem era uma viagem que seria feita de navio e nessa viagem para eles estudarem ali sobre rochas, solos, fósseis, enfim. Essa viagem era para estudos, era para observação de rochas, de solos, de fósseis. Enfim, essa viagem ela foi de extrema importância para Darwin, pois ele percebeu, vamos dizer assim, a grande diversidade de seres vivos na Terra. Então ali nós podemos perceber Darwin ele percebeu que a Terra sofreu grandes mudanças ao longo do tempo, por exemplo, alterações de clima, alteração no nível do oceano, no relevo, na formação das montanhas, assim como também percebeu a grande diversidade de animais, tá? Somente fazendo uma observação, galera, o professor que fez o convite para Darwin era um professor de geologia, E aqui eu coloquei para vocês e nós precisamos relembrar o que é geologia. Geologia é a ciência que estuda a origem, a transformação, a composição e a estrutura da crosta terrestre. Tranquilo? Então, essa viagem que Darwin fez aí de navio foi uma viagem extremamente importante para ele. Tranquilo, gente? Bom, então, Darwin ele realizou a boa parte dos seus estudos durante essa expedição que foi realizada em 1831 pelo governo britânico, com o navio Beagle. Então, esse navio Beagle ele pertencia à Marinha Real e nessa expedição, ou melhor, essa expedição ela tinha um objetivo. E qual era o objetivo? O objetivo dessa expedição, então, era de atualizar os mapas e fazer um levantamento das regiões que eram um pouco conhecidas na época, como América do Sul, enfim. Tinha um objetivo. Então, essa expedição, essa viagem, ela tinha um objetivo. E Darwin era, então, o responsável, ele foi convidado para participar, então, dessa expedição, e Darwin era o responsável, então, por descrever e estudar as espécies de animais e plantas. Além, claro, de verificar sobre a questão dos recursos naturais, das regiões, enfim. Darwin era o naturalista ali da expedição, beleza? Essa viagem, ou melhor, essa expedição com o navio Beagle, ela durou 5 anos. Tá? Então, nós precisamos lembrar que esse navio ele saiu da Inglaterra, passou por várias partes do mundo, inclusive aqui pelo Brasil, e durante todo esse tempo, Darwin fez diversas observações, coletou exemplares de plantas, de animais, de fósseis, enfim. E, vamos dizer assim, Darwin fez tudo isso para estudar, Vamos considerar, ele era o responsável por descrever as espécies de animais e vegetais, então ele precisava coletar, vamos considerar assim, exemplares para poder fazer aqueles estudos. Tranquilo?
precisamos lembrar também que o navio ele passou pela ilha de Galápagos, né? Então, o navio, esse navio Beagle, ele também passou pelas ilhas de Galápagos, né? E foi lá nas ilhas de Galápagos onde Darwin observou diferentes espécies de árvores, jabutis gigantes e aves, né? E foi a questão das aves aí que intrigou Darwin, tá? Então, só para vocês observarem, aqui eu tenho algumas informações sobre as ilhas de Galápagos, né? Se situam na América do Sul, ou seja, no Oceano Pacífico, a cerca de 1.000 quilômetros do litoral, né? E pertence ali ao Equador. Tranquilo, gente? Uma informação importante sobre a ilha de Galápagos, né? Então, Darwin ele percebeu entre as aves que estavam ali nas ilhas de Galápagos várias espécies de pássaros que apresentavam, vamos dizer assim, pequenas diferenças de uma ilha para outra, né? Entre as espécies observadas estavam quem? Estavam os tentilhões, né? Então, tentilhões, pássaros que apresentavam bicos diferentes. Galera, bicos adaptados ao tipo de alimento de cada ilha. Darwin, então, ficou intrigado com essa situação e se concentrou em estudar a relação entre o formato do bico, né, o formato do bico do tentilhão e o alimento que ele ingeria. Que poderia ser sementes, insetos, flores, cactos e, além disso, também o habitat onde ele se encontrava. Tranquilo? Então, Darwin ficou intrigado com a questão da diferença, dessa pequena diferença relacionado ao bico dos tentilhões, né? Como vocês podem observar aqui, eu tenho aqui alguns tentilhões, né, com as diferenças em relação ao bico. Então, nesse momento, o que aconteceu? Darwin, então, ele percebeu que os tentilhões tinham bicos diferentes por conta da alimentação de cada região, né? Então, observem comigo aqui, ó. Darwin imaginou que em algum momento da história dessas aves, uma população de tentilhões vinda de um continente ocupou o ambiente nessas ilhas, né? Então nós precisamos lembrar aí que esses tentilhões, eles vieram então do continente e ocuparam as diversas ilhas ali daquele arquipélago, né? As diversas ilhas de Galápagos. Porém, nós podemos perceber o quê? Como o ambiente nessas ilhas ele não era igual, né? Nós percebemos que como o ambiente dessas ilhas não era igual, ou seja, cada ilha tinha uma oferta de um tipo de alimento, né? Havia então diferentes ofertas de alimento em cada uma delas. Com isso, teria ocorrido uma seleção de determinadas características de aves, né? Como por exemplo, nós podemos observar a ilha onde havia para comer sementes duras, nós tínhamos o quê? Aves com bicos mais fortes, né? Vamos pensar assim, em outra ilha, onde o alimento principal eram os cactos, que eram cobertos de espinho, levava vantagens das aves que tivessem o quê? Que tivessem bicos mais longos e mais finos, né? Vamos pensar assim também. Existem ali diversos tipos vamos considerar diversos tipos de alimentos e cada tentilhão tinha seu bico adaptado àquele alimento, tá? Então pensa comigo. Estes tentilhões vieram para as ilhas, né? Cada um foi para uma ilha. Inicialmente esses tentilhões eles eram, vamos considerar assim, de uma forma, correto? Só que com a adaptação eles foram sendo modificados. Então nós percebemos o quê? Que em cada ilha nós temos tentilhões com bicos adaptados ao tipo de alimentação. Beleza? Galera, então aqui, observe lá. Com os tempos, as aves predominantes em uma ilha apresentavam características diferentes das aves predominantes na ilha vizinha. Foi o que eu tinha comentado com vocês. Ou seja, cada ilha nós temos tentilhões com bicos diferentes, adaptado, vamos considerar aquela alimentação. Correto? Isolados em suas ilhas, com o tempo essas aves teriam dado origem a diferentes espécies de tentilhões. Darwin, então, percebeu a tão grande variedade de pássaros, né? Que estavam relacionados aí, essa variedade de pássaro estava relacionado a dois fatores. E quais são esses dois fatores que a variedade de pássaro estava relacionado? Diferentes ambientes encontrados na ilha e a variabilidade natural apresentada pelos seres vivos. Beleza, gente?
E nós precisamos lembrar que o ponto principal dos estudos de Darwin, né, o ponto principal dos estudos de Darwin era que os indivíduos que tinham melhores condições de explorar outros tipos de ambiente, de alimento, eles tinham maior chance de sobrevivência. E claro, se tem maior chance de sobrevivência, tem maior chance de reproduzir e deixar então os seus descendentes. Ou seja, quando um ser está mais apto ao ambiente, suas chances de sobrevivência elas são maiores. Né? Já os seres menos adaptados têm menos chance de sobreviver. E esse processo nós chamamos então de seleção natural. Ou seja, quem é mais adaptado tem chance de sobreviver e tem chance de trazer os seus descendentes, né? Dar origem a descendentes. Beleza? Isso nós falamos então da seleção natural. Só que, além da seleção natural, nós também temos essa relação de parentesco, né? Essa ideia então partiu da comparação dos fósseis com os seres vivos, atual, né? Então determinamos a relação de parentesco. Para Darwin, né? Darwin dizia o quê? Que os seres vivos atuais, eles tinham sim relação de parentesco com os seres vivos do passado. Isso por meio da observação do quê? Da observação dos fósseis. Tranquilo, pessoal? Ou seja, resumindo, as espécies não são estáticas e imutáveis, mas se modificam entre as gerações. Através do quê? Através de longos períodos de tempo. Por meio do quê? Por meio da seleção natural. Permanecendo vivo, o mais apto. Então, devido a isso, nós entendemos o quê? Que a seleção natural é um processo dinâmico. Tá? Então, aqui, primeiramente, quando eu falo dos estudos de Darwin, eu preciso lembrar que os estudos de Darwin, nós temos ali os estudos de Darwin baseado na adaptação e na seleção natural. Né? Vou dar um exemplo para vocês aqui, quando eu falo de adaptação. Um ambiente que tem pouca água, como por exemplo no deserto, plantas que têm folhas têm pouca chance de sobreviver. Por quê? Porque é pelas folhas que ocorre a perda de água. Tranquilo? Já as plantas que não têm folhas, ou seja, as plantas que, aliás, não têm folhas não, né? Tem folhas modificadas, vamos dizer assim, que são os espinhos, como por exemplo os cactos, eles não perdem água por essas folhas modificadas. Então, se os cactos que têm folhas modificadas, que são os espinhos, e não perdem água, eles se adaptam melhor no deserto. Né? Por quê? Porque os espinhos, né, com os espinhos, a transpiração ela é extremamente pequena. Ela perde muito pouca água por essas folhas modificadas. Né? Então, nós precisamos lembrar que os espinhos eles também possibilitam que as plantas armazenem mais água, aumentando, então, a chance de sobrevivência em ambiente seco. No caso do deserto. Por isso que no deserto os cactos se dão bem. Por quê? Porque os cactos eles apresentam folhas modificadas, né, que são os espinhos. Com isso eles podem ali sobreviver, se reproduzir e gerar seus descendentes. Isso então é a questão da adaptação. Uma coisa importante, quando eu falo de adaptação, nós devemos lembrar que essas características que vão favorecer a sobrevivência e, consequentemente, a capacidade de reprodução são chamadas de características adaptativas, tá, galera? Então, lembrem lá, características que favorecem a adaptação e, consequentemente, reprodução, chamamos de características adaptativas, beleza? Nós precisamos lembrar que a maior parte dessas características ela é transmitida para os seus descendentes. Na época de Darwin ainda não tinha essa relação, vamos dizer assim, geneticamente, porque Darwin ainda não sabia, né? Darwin desconhecia a questão da genética. Para Darwin, as características adaptativas, ou seja, as características que favorecem a sobrevivência e a capacidade de reprodução, elas eram apenas transmitidas para os descendentes. Essa era a ideia de Darwin, tá? E a seleção natural, né, como nós já falamos, os indivíduos que apresentam características que os tornam mais adaptados ao ambiente são selecionados e têm maior chance de sobreviver, consequentemente de se reproduzir, gerando então os descendentes férteis. Sabemos então que esse processo está relacionado com a seleção natural. Nós podemos observar aqui, pessoal, um exemplo. Temos aqui local A e local B. Local A é um local claro, onde nós temos ratos claros e escuros. Nesse caso aqui, quem que leva a desvantagem?
nós podemos perceber que quem leva desvantagem nesse caso são os ratos escuros, porque eles ficam evidentes para predadores. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer a seleção natural, onde ficarão aqui apenas ratos claros. Já no local B, acontece o processo inverso, né? Quem será beneficiado são os ratos escuros e quem será prejudicado é o rato claro. Por quê? Porque o rato claro ele está evidente e os predadores, então, podem, vamos dizer assim, se alimentar deles, correto? Então, nós sabemos aqui que nessa situação acontece um processo de seleção natural. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.